tentando aí chegar nos 2000 de bullet, que é uma tarefa muito difícil, né? Porque o nível de bullet dos jogadores parece maior. Então chega de enrolação, vamos ver aí a partida contra o Mestre Feed. E aqui vamos usar a busca, né? Para você ter um atalho, quando você jogar contra o jogador titulado, para você ter um atalho aqui muito rápido para encontrar a partida, é só vir aqui em todas as partidas recentes. Partida ao vivo, né? Qualquer resultado, vou colocar título do oponente. FM, né? Que em português é Mestre Feed, Feed Master. E pesquisar. E aqui eu tive 3 partidas contra Mestre Feeds. Ganhei 2 e perdi só uma, né? Interessante. Então vamos ver aqui essa. Meio que já é um spoiler, né? Mas fazer o quê? Não teve como evitar o spoiler. Talvez eu evite o spoiler. Acho que eu vou colocar alguma censura aí na parte da precisão da parte que informa se foi vitória, se foi empate ou se foi derrota, né? Talvez eu tape também a precisão, porque a precisão pode indicar também quem foi o vencedor. Pois bem, então vamos aí para a partida. No entanto, não sem antes aí visualizar o perfil do Mestre Feed. Deixa eu ver aqui. O nick dele é Dr. Stephen Strange. Stephen Estranho, né? Doutor Estranho. Vamos ver aí. E esse é o perfil dele. O nome é Fabio Saccone, tentando fazer um sotaque italiano. Provavelmente está errado. Jogador de Napoli, né? Obviamente da Itália. Titulado, Mestre Feed, que se cadastrou em 2018, ou seja, há 6 anos. E como vocês podem ver aí, tem um score, né? Meu contra ele. Tá de 1 a 1. Então não dá para saber qual partida eu vou analisar hoje. Será? Não dá para saber. Bem, então vamos aí para a partida. Bem, abrimos aí com o cavalo em F3, a abertura hatch. Por que cavalo em F3? Cavalo em F3 controla aqui casas importantes centrais, né? Principalmente o ponto de E5, mas também controla a casa de D4. Um excelente lance, porque o lance E5 aqui de negras é libertador. O nosso adversário aí, um mestre feed, respondeu à altura, né? Respondeu com lance C5, controlando a casa de D4, né? Então, para ficar ainda mais interessante, eu respondi com lance C4, também controlando aí a casa de D5. Se eu não posso fazer D4 com tranquilidade, ele não pode fazer D5 com tranquilidade. Ele desenvolveu o cavalo, né, planejando aí E5. Se ele não pode fazer D5 sem perder o peão central, então ele vai fazer E5, né? E aqui não tem como dividir o E5. Mesmo que eu faça aqui D4, ele pode tomar. Vai ter um monte de trocas, né? E aí ele vai conseguir fazer o E5. Então eu segui para outra estratégia, né? Planejei aqui E6 para fazer D4, né? Que aí, caso ele faça E5, eu posso fazer D4. Caso ele avance, eu avanço e entro aí numa posição já, creio que seja teoria, né? Ele não fez o E5, então eu imediatamente fiz D4, né? E agora ele não faz mais E5. Pelo menos não faz E5 aí com tranquilidade. Então ele fez aí o D4, né? No entanto, esse D4 aqui é teoria ainda, né? Essa é a inglesa, variante simétrica. No entanto, não tem um apoio central, né? E o peão aí que não tem um apoio central, é bom você tomar. E eu não tomei, justamente aí porque é uma partida bullet, né? Se fosse aqui numa partida de 15 minutos, eu imediatamente ia tomar esse peão. Só que eu gastei o quê? Eu gastei lances das brancas. Eu gastei aí menos de 1 segundo, não é isso? Deixa eu ver aqui, D5. Eu gastei 1,9 segundos aí para fazer esse lance, né? Dava para calcular aqui que poderia ter tomado, né? Mas eu imediatamente que desenvolveu o cavalo. E agora ele fez as trocas no centro, né? E protegeu o peão central. Porque agora, caso eu tome, né? Caso eu capture, ele pode retomar aqui de peão e ficar aí com o centro.
E agora eu vou tentar adivinhar o que eu jogo nessas posições. Eu não tô olhando aí a tabela de lance, tá? No caso que é a PGN. Tô olhando só pra cá. Eu costumo aqui jogar nessas posições bispo em E2. Aqui eu fico olhando a coluna, né? Pra saber, que às vezes eu me perco aqui. A coluna não, a fileira. Bispo em E2. Não sei se foi esse lance, mas por que eu faço bispo em E2? Bem, eu quero planejar aqui o rock o mais rápido possível. Principalmente em partida bullet. No entanto, meu palpite aqui foi errado, né? Eu fiz bispo em D3. Também é um bom lance, né? E eu costumo fazer bispo em E2, mas bispo em D3 é um lance superior, eu creio. Em partida bullet eu costumo fazer bispo em E2 e aqui eu aprendi, né? Que bispo em D3 talvez seja melhor. Ele tombou, né? Aproveitando aí pra dizer que ganhou um tempo. A gente recapturou e ele desenvolveu o bispo para E7, né? Uma excelente casa. Fizemos o rock. E o mestre Feed aí também fez o rock. E aqui a gente caiu numa Caro-Kann, ataque para 9, né? Transpôs aí para uma defesa Caro-Kann, ataque para 9. E tudo isso aqui é teoria ainda, se eu não me engano, até o lance 10 foi tudo teoria. Tá ali na análise, depois eu vou mostrar, mas é tudo teoria aqui. E aqui o nosso adversário, aqui nossa vez, né? Ah, chegou um momento que eu queria aqui explicar. Nessas posições aqui, principalmente em bullet, eu costumo ter um plano, um mini plano. Costumo ter um mini plano aqui nessas posições. Eu faço H3 para poder jogar bispo em E3, tirar a dama para E2 e trazer a torre para a coluna. Opa! Eu quero muito aqui colocar minha torre em D1, passar a torre para D1. No entanto, caso a dama saia dessa casa, está caindo um peão. Então, o que eu costumo fazer aqui nessas posições? Eu costumo fazer o lance H3 para poder jogar aqui o bispo em E3 e o bispo não ser incomodado pelo cavalo, certo? Então tá explicado o H3. E depois jogar a dama aqui em E2 e trazer a torre para a coluna, sem que tá caindo aqui o peão do centro. E aí a dama vai ficar, a dama do adversário, né, do mestre Feed aqui, vai ficar sob ataque aqui indireto da torre. Esse é um plano aqui típico dessas posições. Eu devo ter jogado essa posição aqui em bullet umas dezenas de vezes nessa conta. Né? Na minha principal deve beirar aí umas centenas de vezes. Mas em bullet aqui, essa posição, eu vou procurar aqui até depois, se tiver um registro, para mostrar quantas vezes eu joguei. Porque fica ali um registro. Quantas vezes eu joguei essa posição. Bem, então aqui eu segui com H3, né? Seguindo o planinho que eu acabei de mencionar. Nosso adversário aqui seguiu um plano interessante também, né? O bispo dele tá batendo aqui em granito. Ele não pode avançar. Opa, ele não pode avançar. Então ele foi para essa ideia interessante aqui do fianqueto. Mestre Feed aí. E aqui eu segui com o plano, né? Repare que agora, com o bispo aqui em E3 não é um lance ruim. Porque o cavalo não consegue ganhar um tempo. O nosso adversário, Mestre Feed, continuou com seu plano, né? O fianqueto do bispo. E terminamos ainda não, falta um lance ainda para terminar aqui a nossa sequência, né? Perceba também que esse lance é excelente, porque a dama está defendendo o bispo. Ou seja, não tem nenhuma peça aí solta. Ou seja, não tem nenhuma peça solta. Nosso adversário aqui, provavelmente ele está percebendo, ele fala, não percebendo nada, eu trouxe a torre, mas é óbvio aqui que ele sabe que eu quero trazer a torre para a coluna, né? E ele já trouxe a torre dele aqui para outra coluna, adiantando aqui o desenvolvimento. E eu aí finalmente terminei meu mini plano, né? É muito importante você ter mini planos em suas partidas. Dá confiança, né, na hora de você executar. Ainda mais quando você sabe que essa é uma sequência muito boa. Porque você já fez ela várias vezes. E aqui o nosso adversário seguiu com um lance muito interessante, que é o cavalo em B4, né? Por que esse lance é interessante? Bem, ele está abrindo aqui um ataque para cima do meu cavalo. Perceba que aqui o meu bispo, que é minha dama no caso, está sobrecarregada, né? Defendendo o bispo e defendendo o cavalo. Ou seja, tem aí um tema de sobrecarga. Eu cutuquei o cavalo, né? Nem me liguei nesse tema. E ele já poderia ter tomado, né? Não sei se valia a pena, porque inclusive caso ele capturasse, eu poderia tomar, né? E aí, caso ele capturasse o bispo, eu poderia tomar o cavalo. E caso ele capturasse o peão, tá caindo o peão dele também. Ou seja, tinha aí uma certa complexidade. Talvez por isso que ele não capturou.
E aqui eu completei, né, o desenvolvimento. Todas as peças aí em jogo. E estou pronto aí para... Inclusive já tem até o respiro, né? Esse lance importante aqui. Estou pronto aí para tentar buscar melhoria na minha posição, né? Então já estou pronto aí para buscar vantagem, né? Talvez conseguir, né? Aqui o Mestre Feat capturou o Bispo. Recapturamos. E eu acho que foi agora, né? Primeiro ele eliminou, né? Ele eliminou aqui um importante defensor, que era o Bispo. E agora sim ele vai capturar o cavalo. Eu percebi o tema, né? Porque ele abdicaria aqui desse Bispo poderoso por um cavalo que não está fazendo nada. Então imediatamente aí percebi o tema, né? Da sobrecarga aqui no Bispo. Forçado a capturar de peão. Lembrando aí que estamos jogando aí com 1 minuto, né? E eu gastei apenas 16 segundos, né? Deixa eu ver quanto tempo que eu gastei para capturar o Bispo. Bem, ele tomou o cavalo. Gastamos aí 1 segundo para capturar o Bispo. Ou seja, eu percebi esse tema aqui com 1 segundo. Realmente jogando aí de forma acelerada, né? Aqui o nosso adversário fez um lance interessante, né? Ele atacou o Bispo e também atacou essa casa, né? Buscando aí algum jogo. Então protegemos o Bispo. Vale mais a pena que proteger o Bispo do que impedir esse cheque. Que realmente não faz muita coisa. Mas ele aplicou o cheque mesmo assim. E a gente protegeu de dano, né? Perceba aí que tá tudo seguro, né? Na nossa posição. Inclusive temos até aí uma coluna aberta para atacar, né? Eu acho que ele percebeu isso. Decidiu aí trocar as damas. E trouxe aí a última peça que faltava, né? Que era a torre. Aqui eu avancei o cavalo, né? Buscando aí algumas trocas. Sendo bem sincero que eu tava com esperança de empatar contra o Mestre Feat, né? Seria ainda um resultado... Seria um resultado ainda interessante, né? Tava aí tentando um empate. Buscando no mínimo um empate, né? E aqui, obviamente, ele quer ganhar, né? Ele não quer empatar aqui com um jogador não titulado. Então protegemos aqui o nosso peão, né? Aliás, quando o cavalo veio aqui para o centro, ele atacou o nosso peão. Então decidimos aí proteger o peão. E aqui, não sei se ele trocou as torres. Eu tava vendo essa linha aqui, mas não sei se leva a muita coisa, né? Então ele fez F5, atacando o cavalo aqui central. Esse cavalo não tem muitas casas boas, né? Pra cá perde. Pra frente aqui tá tudo controlado, não tem casas. Perceba aí como é o nível de um mestre filho, né? Aqui ele já controlou tudo. Não tem nada pra invadir. Então eu simplesmente tenho que recuar o cavalo. Mas para onde você ia recuaria esse cavalo? Eu pensei em essa casa aqui. Mas aí eu percebi que o bispo poderia cravar, né? E gerar algum incômodo. Ia ser muito difícil de defender tudo. Então eu voltei o cavalo da casa onde que ele saiu, né? Tive que desfazer meu lance. Mas não foi um erro. Esse lance aqui foi muito interessante. Essa volta aqui. Muitos jogadores podem achar que voltar uma peça é um erro. Mas em muitas posições é o melhor lance. Você fazer uma volta. E aqui ele decidiu trocar, né? Eu ofereci a troca de torres. Ele aceitou. Porque agora o bispo está ganhando esse peão, né? No entanto, quando o bispo aí busca esse peão, eu tenho a torre na coluna aberta. Então jogamos aí a torre na coluna aberta. E aqui ele tem esse tema, né? Que ataca a torre e ataca o peão. Não tem como ele defender o peão. No entanto, eu já sabia desse tema. Eu estava querendo mesmo ir em busca aqui do contrajogo, né? A torre na sétima. Ele recapturou. No momento aí ele tá com um peão a mais. No entanto, aqui eu tenho muitas possibilidades de contrajogo, né? Ainda mais por se tratar de uma posição com bispos de cores opostas. E no final eu ainda vou terminar com um peão a mais, né? Já dando aí spoiler. Então eu imediatamente aí ataquei esse peão. No momento que ele defendeu, eu ataquei esse peão, né? Deixando ele sobrecarregado. Perceba aí que o rei não passa, né? O rei está cortado. E ele é forçado a defender de torre, né? Ou aqui, ou aqui. E agora eu posso recuperar aqui, com folga, né? O meu peão. E eu não recuperei. Aqui eu acho que eu vi uma sequência melhor, né? Essa sequência aqui... Melhor não, né? Não. Essa sequência é boa, sim. Porque caso ele captura, eu tomo, né? E tá tomando... tá caindo esse também. Fora que o rei dele aqui tá cortado, né? Perigoso até levar mate. Então essa sequência aqui é superior mesmo, o avanço. Ele capturou, capturamos.
Ele poderia ter tomado, né? Mas aí para muitas trocas eu ia capturar. Ia ser uma posição totalmente empatada. E aqui eu fiz o avanço, né? Trocando aí mais peões. Esse peão dele aqui não avança. O bispo não está jogando muito. Não tem muito futuro. E a torre que está travada. Ele fez aqui um avanço na ala do rei. Mas não vai para... ele não pode avançar muito esses peões, né? Senão vai acabar perdendo. Porque o rei dele está cortado. Eu nunca mais vou deixar o rei dele sair, né? A menos que eu troque as torres. Meu objetivo é não deixar o rei dele sair. No entanto, aqui eu tenho um lance que ganha de forma forçada um peão, né? Torre em F7. Esse lance aqui é muito interessante porque o rei não consegue mais proteger esse peão, né? Caso ele insista em proteger o peão, eu tenho aqui a torre em D7. Ataque descoberto, né? Ataque descoberto na torre, no rei. Ataque descoberto de bispo, né? Ameaçando ganhar a torre. E aqui ele é forçado a sacrificar a qualidade, né? Pra não ficar aí com uma torre a menos. O Battlefield aí, obviamente viu isso. E foi aqui pra casa de E8. Então capturamos aí o peão, né? Perceba aí que o material está completamente equilibrado. E, inclusive estamos numa posição superior, né? Porque o rei dele está cortado. Ele está tentando avançar aqui o peão. Eu acho que aqui eu não tenho um golpe tático ainda. Acho que aqui iria demais ter algum golpe aqui. E aqui eu fui atrás do peão passado dele, né? Só que aqui ele propôs as trocas. E eu aceitei, né? Afinal, essa é uma posição totalmente equilibrada. Não tem como nenhum dos jogadores ganhar, a não ser no apuro do tempo. Então trocamos aí as torres. E eu levei o rei, né? Mais perto que desse peão. Inclusive aqui eu tô ameaçando esse lance. Ganhando aqui o peão, né? Não poderia ter feito porque é cheque, né? Não poderia fazer aqui esse lance. Porque estou levando cheque, né? Seria um lance legal. Ele tirou o rei desse tema. Não sei se foi um lance bom, porque eu posso jogar esse. Só que esse agora não é um lance bom, porque ele avança, né? Ou seja, faz sentido. Mesmo assim eu joguei, partida bullet, né? Ele tá com 4.9 segundos. Ele pode deixar aqui o peão cair. Que foi o que aconteceu. E aqui temos dois peões a mais contra o mestre Fiji. E além de tudo, temos o tempo a mais também. Ele levou o rei, protegemos o peão de forma meio esquisita. Poderia ter sido aqui. Eu não sei porque não foi aqui. Ele avançou com o rei, né? Ameaçando aqui chegar perto desse peão. Opa! Chegar aqui perto desse peão. E eu tirei meu bispo da proteção aqui desse peão agora. Por que eu fiz isso? Porque eu queria proteger esse peão. Então eu tirei aqui o bispo da proteção desse peão. Para proteger esse peão. Perceba aí, partida bullet. E ele não tomou esse peão aqui. Ele foi atrás do meu peão de ala. E é tudo bom lance, de acordo com a engine. E aqui eu protegi, né? O peão de ala. Ele avançou o peão. E aqui o tempo caiu, né? Colamos aí nesse peão central. E o tempo do nosso adversário aí caiu. Ficamos aí com 10 segundos a mais ainda, né? Foi uma partida muito rápida. E agora muitos de vocês podem estar aí falando: ah, mas essa partida aí foi cheia de erros, né? Foi cheia de blunders. Aposto que os dois jogadores aí fizeram 60% de precisão cada um. Performance de rating foi de menos 500, né? Menos 1000 para cada um. Então vamos, calma, veloz, vamos ver aí então a precisão da partida. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar no perfil dele, né? Talvez ele tenha jogado um monte de partida ainda. Mas eu vou entrar aí no perfil dele para ver se eu encontro com mais facilidade, né? Inclusive eu acho que ele tava tiltado, né? Eu dei sorte de ganhar dele porque olha aqui o tanto de partida que ele perdeu. Ele claramente que tava tiltado, né? Depois ali, ele já veio de uma série de derrotas e ainda teve que enfrentar a gente aqui, boleteiro, né? Então esse é o relatório da partida. Fizemos 94,8% de precisão, quase 95% aí. E o nosso adversário também fez 94,8% de precisão, ou seja, foi uma partida aí surreal, né? E não foram poucos lances, foram mais de 40 lances. Perceba aí que ninguém teve a vantagem, a partida foi equilibrada aqui pelo jogo inteiro, né? É claro aqui que eu estou sendo bem humilde, né? Eu tive uma pequena vantagem, mas isso daqui eu acho que não dá para aproveitar. Eu vou ver aqui como foi esse momento, porque são quase 2 pontos, né? Talvez pudesse ter aproveitado aí melhor essa partida contra o Mestre Feed.
Então vamos ver o livro. Aqui eu acho que transpôs, porque quando eu fiz a análise pelo celular, tá, tinha 10 lances de livro, aqui tá 7, né? Nós vamos ver o livro de qualquer forma. Talvez tenha transposto depois, né? Vamos para o último lance de livro, que eu tenho mais certeza de qual que foi. É que estranho, né? Ele fala 7 e aqui tá no 9º. 9 lances de livro, né? Ou seja, bem estranho o relatório. Em um fala 7, o outro fala que foi o Rock, enfim, no 9º lance. Então esse é o relatório aí. Perceba que aqui na abertura fizemos 9 lances de livro, né? Em bullet. Com 7 segundos e ele gastou 9 segundos, né? 0-0 cravado, né? Ou seja, abertura aqui bem teórica. Vamos ver aqui se o Stockfish aprova o meu plano. Ele gostou do H3, vamos ver. O adversário aqui provavelmente vai provar o lance dele também, né? Essa ideia. Também gostou, um bom lance. Bispo em E3, gostou também, Stockfish está gostando, até agora, tá gostando. Ele preferia a torre na coluna, mas no momento ele ainda não reclamou do nosso plano. O adversário terminou o fianqueto, né? Jogamos a dama em E2, agora ele entendeu o plano, Stockfish tá entendendo aí o nosso plano, melhor lance. Ele trouxe a torre aqui para a coluna. E fizemos aqui a torre de F em D1, né? Um lance excelente também. E aqui o Stockfish aprovou aí a nossa ideia, né? Perceba que está totalmente equilibrado o jogo. Ele preferia a torre aqui em C, né? Mas esse lance aqui também é completamente jogável. E essa era a minha ideia, né? Por que esse lance torre em D1? Porque agora o bispo está livre, né? Agora o bispo pode vir para cá. E isso tudo sem perder o peão central. Mas como você teve essa ideia aí? Bem, eu vi, é claro, já vi muitos jogadores fazendo isso, mas eu percebi aqui que esse peão isolado não é uma fraqueza, né? Muitos aí acham uma fraqueza. Por que ele não é uma fraqueza? Bem, aqui o seu adversário quer muito avançar o peão. No momento ele não pode. Ou seja, a gente já está impedindo aí ele de jogar livre. E a gente também tem mais espaço no centro. Por isso eu gostei muito aí de ter essa ideia, de ter esse insight, que você pode jogar essa manobra aqui interessante para proteger o seu peão isolado e ter aí uma boa posição. Em bullet, imagine quantos jogadores aí não fazem isso, né? Vamos ver aqui os lances excelentes. O último lance excelente, né? É aquele último lance excelente dele, né? Para sair de problemas. Jogou firme. Capturamos aí o peão. Então fica aí essa prep, né? Essa preparação aí para quem tiver interesse de jogar. Principalmente em bullet, mas em partidas rápidas. Talvez eu também já tenha jogado essa posição. Porque eu gosto desse setup. Tá tudo muito bem protegido, né? Muito bem conectado aqui. Então vamos ver aí aquele momento que eu podia ter aproveitado melhor, né? Ah, tá. Eu até comentei aqui na análise sem engine, né? Eu até comentei aqui que eu poderia ter tomado, né? Seria bem melhor. Realmente que o Mestre Feed foi muito otimista aqui com esse lance de D5, né? Direto, né? Criticamos bem o lance dele. Eu não tinha visto que era esse lance o erro. Bem, eu acho que não tem muita coisa para falar mais, né? Foi bem equilibrada a partida. Então, vamos ver a performance. Bem, fizemos uma performance aí de 2.400 de rating e o Mestre Feed também fez uma performance de 2.400, né? Na abertura fizemos 90,4% de precisão e o Mestre Feed fez 92%, né? Foi um pouquinho mais preciso. No meio jogo fizemos 94,6% de precisão e o Mestre Feed fez 92,6%, né? E não dá para dizer que ele foi menos preciso, né? Ele fez aí alternativo. No final fizemos 98,1%. E no final ele fez 98. Também pode ser equiparado, né? Ou seja, jogamos aí o fino, tanto no meio jogo quanto no final. Então o aprendizado que fica é que mesmo sendo uma partida de bullet, dá para você jogar aí sem cometer muitos erros, né? Reparei que eu não cometi um erro, né? Fiz uma imprecisão. E uma chance perdida, que foi aquela no início, né? Foi essa daqui, né? Foi aquela, olha, foi essa daqui. Foi a minha chance perdida. E aqui, e o Mestre Feed cometeu 2 erros, né? Esse daqui que foi o erro dele. E aqui sim eu poderia ter aproveitado, né? Mas de resto, ele fez uma partida impecável. Opa, saiu aqui. De resto, o Mestre Feed aí também fez uma partida impecável, né?
Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou!